Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Oséias, capítulo 12, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou no calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a Deus. Guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. E diz Efraim: contudo me tenho enriquecido e tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. Aqui está o profeta, cujo nome significa salvação, falando mais uma mensagem àquele povo duro de coração, que se orgulhava da sua condição e estava se afastando cada vez mais deste Deus que procurava falar no coração, procurava aproximar o povo com cordas de ternura, falando de forma honesta, falando com clareza das coisas terríveis que a nação ia enfrentar no exílio, na invasão da Síria. Missão difícil do profeta Oséias, que foi chamado inclusive para colocar o seu próprio casamento como um símile, como fala ali no versículo 10, uma parábola, uma apresentação viva do que estava acontecendo no relacionamento do povo de Deus e do próprio Deus. Então é dessa forma que Oséias experimenta no seu coração, na sua vida familiar, o drama de ser rejeitado, de ser traído, de devotar amor a uma pessoa que acaba desprezando ele com a prostituição, com o adultério. Nós vimos que no capítulo anterior, Deus diz que vai atrair o seu povo como o rugido de um leão. Está lá no capítulo 11, versículo 10. Essa é uma figura muito forte na Bíblia, o rugido do leão. No Apocalipse aparece novamente também o leão, mas lá nos é mostrado que o leão está ligado à figura do cordeiro. Se vê o leão, mas também se vê um cordeiro como que foi morto. Isso é muito importante porque a Babilônia usava a figura do leão para representar a sua coragem, a sua ousadia. E muitos impérios gostavam de usar a figura do leão para representar a sua força. Mas na Bíblia, a ousadia do leão é um cordeiro submisso à vontade de Deus, um cordeiro que enfrenta o desprezo e a própria morte. E é este cordeiro que dá voz
ousadia e a força do leão. Mas aqui nesse texto que nós estamos lendo, o profeta agora usa de recordar um pouco das origens da nação. Isso nos chama a atenção para nós também lembrarmos, né, de onde nós viemos, de onde recebemos esta humanidade, olharmos lá no passado e vermos o quanto Deus já vem trabalhando para a nossa salvação. Então, nesse texto aqui, Oséias está trazendo para eles uma lembrança não tão nobre, não tão bonita. Deus poderia falar de Israel, aquele príncipe que lutou e venceu com Deus, mas o profeta está falando de Jacó, cujo nome significa enganador, aquele que tenta usar de esperteza, de vantagem sobre o outro. Então Deus está trazendo agora para eles uma época e um momento não muito nobre, algo vergonhoso, mas que é importante que eles tomem consciência. O profeta está usando, né, esta recordação incômoda para despertar um povo que está convencido que está tudo muito bem, que vai tudo muito bem, que as coisas vão correr super bem, nada vai acontecer de mal. Como por exemplo, né, ali no versículo 8, Efraim diz: de tudo tenho enriquecido e tenho adquirido para mim grandes bens. Isso nos faz lembrar Apocalipse 3:17, a carta a Laodiceia, onde aquela igreja diz: eu tenho de tudo, não preciso de nada. E o Senhor Jesus diz: você não sabe que é pobre, nu, que é cego, que você está numa miséria. Você precisa que eu cure e trate você. Algumas pessoas interpretam as cartas do Apocalipse como períodos na história da igreja em que cada vez mais a igreja vai se distanciando. O fato é que aquelas cartas demonstram comportamentos, né, que surgem no meio da caminhada cristã, em várias épocas. E ali, no caso de Laodiceia, esse orgulho, né, de ter bens, de ter um status na sociedade, de ter uma certa influência, e no entanto estarem se afastando da simplicidade do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Mas como é difícil a missão de Oséias, pregar para um povo que não quer ouvir. Eu uma vez ouvi de um pastor, na verdade um livro que ele escreveu de memórias, as suas experiências de vida, né, um pastor da Alemanha, que trabalhou aqui no Brasil também, e ele conta que nos cultos sempre tinha um irmão que na hora da mensagem ele dormia, todos os cultos, o pastor pregando e ele dava um baita sono nele, ele cochilava ali e assim ia até o fim do culto. E aí o pastor chamou um garotinho, combinou com o garotinho e falou: olha, vamos supor aí R$10, né? Combinou um valor na época, eu dou R$10 para você não deixar o nosso irmão dorminhoco lá dormir. Você cutuca ele o culto inteiro, mas mantém ele acordado. E enquanto o pastor estava pregando, observando, e viu que parecia uma briga dos dois, né? O irmão queria dormir e o rapazinho ali cutucando para ele não dormir. E assim ele ficou acordado durante aquela mensagem. No outro domingo, o pastor foi lá falar com o rapaz de novo, disse: eu te dou R$10 para você não deixar o irmão dormir. E a criança não aceitou, o rapaz não aceitou. Então o pastor perguntou: por que você não está aceitando? Ele falou assim: não, ele me pagou o dobro, pastor. Aquele irmão gostava de dormir na igreja, gostava de dormir durante a pregação. Talvez a voz do pastor, né, era tão melodiosa, né, que embalava o sono tão agradável, né, e aquele irmãozinho acabou sendo subornado pelo outro, né. O pastor teria que tentar agora dar uma quantia maior, né. Mas muitas vezes, né, o ser humano tem esse desinteresse. Por mais que a palavra de Deus alerte para nós os perigos do pecado, alerte a brevidade da nossa vida, alerte de que a terra está contaminada, né? De que a terra não é o que era para ser, de que nós vivemos num mundo que chama para si a ira de Deus. Não há interesse. As pessoas estão interessadas em outras coisas.
E assim é Oséias com o seu público também. Então, num primeiro momento, quando Deus fala aqui sobre os filhos de Jacó, Ele está falando da nossa humanidade. E quando nós lembramos da história de Jacó, nós ficamos pensando, puxa, como Deus se dispôs a ser Deus de um homem que enganou o irmão, mentiu para o pai. Quando Deus lhe apareceu, ele tentou fazer barganha com Deus. Olha, se me abençoares, se fizeres isso e aquilo, de tudo darei o dízimo, eu vou servir e tal. Não entendia a bênção da sua eleição, a bênção da sua escolha, a missão maravilhosa que Deus havia dado a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não tinha essa dimensão. Ele estava preocupado era com sua sobrevivência, ter a sua casa, ter a sua comida, ter as suas coisas, mas ele não tinha dimensão do que era a primogenitura que ele roubou do irmão, do que era a bênção que Deus estava separando para dar para ele. Então nós podemos pensar sobre isso, como o Senhor Deus, grande Deus, se propôs a ser o Deus de Jacó. E dizer isso claramente, quando se encontra com Moisés, por exemplo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão e Isaac, nós podemos lembrar de momentos de falha também, mas em geral, eles tiveram atitudes mais nobres do que Jacó. No entanto, Deus estava trabalhando com Jacó para mudar o seu coração. O próprio Deus disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú. É nesse caso aqui que nós podemos ver o que é a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa que não merece, ou de uma pessoa que age de forma contrária, que não tem consciência daquilo que Deus está colocando para a sua vida. É na vida de Jacó que nós vemos a graça de Deus funcionando de forma plena, né? Amei Jacó e aborreci a Esaú. E aqui o Senhor Deus, por meio de Oséias, vai trazendo a memória daquele povo, né? Que Jacó, desde o início, lá no ventre da sua mãe, de uma forma como nós não entendemos, né? Ele já revela o seu caráter, revela as suas atitudes, revela as suas intenções. Então segura no pezinho lá, no calcanhar do seu irmão, e depois que passa aquela experiência, né, lá com Labão, de trabalhar muitos anos pela sua esposa Raquel, né? É interessante você ver paralelos, né? As coisas que Jacó fez acontecem com ele também, né? Os enganos, engano para com o irmão, engano para com o pai. Quando ele está lá com o seu tio, ele é enganado também por seu tio, na questão do casamento, na questão das promessas, na questão do salário, do pagamento, dos cuidados que ele tinha para com o rebanho, né? Então o Senhor Deus fala aqui que chegou o momento em que ele luta com o anjo, ele prevaleceu, ali ele chorou, ali ele suplicou. Então, no momento de desespero, você se lembra Jacó fugindo do seu tio, né, do seu sogro? Ele vai em viagem e ao seu encontro está vindo Esaú com uma grande quantidade de homens. E há uma pendência entre eles. E Jacó está desesperado. Então, humanamente, ele prepara, né, vai enviando ali a parte da família, ele envia presentes, uma grande quantidade de animais, mas ele fica por último para orar. Aqui entra esse importante aspecto da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, o falar com Deus. E então aqui diz o texto que ele luta com o anjo, mas Deus propôs, Deus enviou este anjo, ou Deus mesmo estava presente ali, a graça de Deus de ir ao encontro do homem no momento decisivo da sua vida. E ali ele ora, ali ele suplica, ali ele reconhece que ele precisa da bênção de Deus, que ele precisa de mudança, de transformação. E com os seus recursos, ele se agarra àquela pessoa e suplica e chora, e a graça de Deus ali transforma o seu nome de Jacó para Israel, deixa uma marca nele, né? Deixa ele
desloca um nervo da sua coxa, ele agora tem que ficar mancando, né? Mas o que importa é que Deus é com ele, há uma reconciliação com Esaú, e dali para frente não acabaram os problemas. Seus filhos vão ter problemas também, vão ter inveja de José, vão enganar o seu pai, o engano, né? Sempre acompanhando esse homem. Que coisa, que perturbação, que espinho na carne. Mas mesmo assim, Deus estava cuidando dele. O Deus, no versículo 5, que se apresenta como o Senhor, todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus, né? Yahvé, ou Jeová, o Deus dos exércitos. Esse Deus acompanhando Jacó. Esse Deus sustentando, perdoando seus pecados e o animando a cada nova luta, a cada nova tristeza. Na morte da sua esposa querida, na perda de José, que ele não sabia o que tinha acontecido, Deus vai renovando, Deus vai acompanhando. E o profeta vai intercalando, né? Ora traz à memória algumas coisas de Jacó e ora volta para a realidade daquele momento, falando por meio de Efraim, né? Trazendo uma fala para Efraim, que era a tribo mais importante do norte. E essa fala de Efraim é uma fala de orgulho, de arrogância, de que a sua habilidade em negociar com aquelas nações, de tentar fazer tratados, iria resolver o seu problema. Mas Deus está dizendo, não, o problema não é de vocês com aquelas nações, o problema é entre nós. Mas eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Então uma nação, um povo que poderia prosperar, se estabelecer e ser uma vitrine da verdadeira fé no único Deus e não o politeísmo daquelas nações, agora iria voltar atrás e morar de novo como nômades em tendas. Em vez de avançar e progredir, retornar. Voltar à condição de viajantes, né? E aí uma palavra muito importante e interessante para nós, no versículo 10. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símbolos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, nós já vimos esse texto. A palavra do Senhor nos diz que outrora Deus falou por meio dos profetas, e agora nos fala por meio do seu Filho. Esse versículo 10 para nós cristãos protestantes é muito importante. Ele está nos dizendo que Deus escolheu nos falar pelas Escrituras, que Deus escolheu nos ensinar pela meditação, pelo ensino da sua lei, da sua palavra escrita. Essa mensagem que Deus falou pelos profetas não foi esquecida, porque foi registrada e foi passada de geração em geração. Então, quando Oséias tem esse ministério de preparar o povo para o exílio, antes dele, trechos da Bíblia já haviam sido escritos. De onde Oséias tirou essa história de Jacó lutar com o anjo? De Jacó pegar no pé do seu irmão? Dos relatos de Gênesis. Então ele mesmo está citando as Escrituras. É o que os apóstolos vão fazer ao escrever o Novo Testamento, ao apresentar Jesus como Messias, como Salvador. Eles vão citar as Escrituras, mostrando que Deus havia falado antecipadamente a respeito da vinda do seu Filho. Então esse versículo 10 é muito importante para nós, porque ao longo do tempo vão se agregando tradições e acréscimos na maneira do cristianismo, né, apresentar a sua mensagem, e muitas vezes a autoridade que se coloca sobre essas tradições é a história, é uma sequência, é uma sucessão de pessoas que tinham determinada autoridade ou conhecimento para validar determinada prática, determinada cerimônia, determinado costume. Mas nós, filhos da reforma, né, procuramos olhar para a Escritura e perguntar, mas isso está na Bíblia? Isso tem um fundamento bíblico? É exatamente isso que Deus está dizendo aqui. Eu falei por meio dos profetas. A voz de Deus, ela chega ao nosso coração por meio da mensagem de Deus, da palavra, das Escrituras. O texto começa a falar, né, que de lugares importantes já foram falados por Oséias, Gileade, Gilgal, lugares que até tinham uma certa peregrinação, um certo respeito
pelos acontecimentos que ocorreram ali, mas agora eram lugares de iniquidade, de cultos pagãos, de superstição. Uma vez uma igreja na Alemanha, na época da Reforma, chegou uma pessoa dizendo: olha, eu fiz uma viagem para a Palestina e eu adquiri relíquias importantes que vão servir para a nossa comunidade, para a nossa igreja aqui. Ele disse: olha, eu trouxe uma lasca da cruz de Cristo, eu trouxe um pedaço do manto de Jesus. Só uma coisa eu não consegui, que eu queria muito: uma pena do Espírito Santo. Uma pena do Espírito Santo? Sim, porque ele veio como pomba. Desvio daquilo que a Escritura nos ensina, né? Era uma aparência de pomba. Não que ele se encarnou em uma pomba. Parecia o formato de pomba. Mas durante muito tempo a igreja cristã viveu sob essa característica da superstição, de estar em determinados lugares, de peregrinar para determinados lugares para adquirir certos materiais, né? E era isso que estava acontecendo com a nação de Israel: o culto de objetos, o culto de assimilação de costumes das demais nações, festividades, tudo aquilo que de alguma maneira trazia não só alegria, mas era bom para os negócios, para fazer o comércio com as demais nações. Mas nisso eles estavam se afastando daquele propósito que Deus tinha para a sua vida. Interessante que no versículo 2 o profeta diz como Jacó fugiu para o campo da Síria, né? E ali ele serviu por uma mulher que guardou o gado, né? Lembrando a intensidade do amor de Jacó, né? Que 14 anos ele trabalhou por Raquel, como ele sofreu tudo aquilo, como ele se dedicou debaixo de, muitas vezes, condições precárias de trabalho, a falta de reconhecimento do seu sogro, mas ali a Bíblia diz que foram como poucos dias, tanto era o seu amor por Raquel. Talvez o profeta está mencionando isso para que a nação ímpia, né, a nação traidora, se lembrasse de que o amor de Deus é muito mais intenso, é muito maior do que o amor de Jacó por Raquel, do que o amor de Raquel por Jacó. Uma história bela de amor, mas que o profeta queria trazer para a relação do amor de Deus. E aquele povo que conhecia muito bem essa história, né, abandonasse os seus maus caminhos e se voltasse para o Senhor. Então a nossa humanidade, ela está representada aqui. Por isso que o texto diz, né, que eles multiplicaram mentiras. O versículo 1: todo dia multiplica a mentira e a destruição. Infelizmente essa é a base de muitos comportamentos de pessoas até agraciadas com muitas bênçãos de Deus, mas a sua fé é apenas uma aparência, esconde alguns interesses. O que eu posso conseguir com Deus? O que eu posso conseguir com Jesus? O que eu posso conquistar por meio da fé? Então aquela aparente devoção é apenas uma simulação, não é de fato algo que vem do coração. Então parece que esse povo, eles estavam enjoados, estavam decepcionados com essa bela história que Deus havia construído com eles, com a aliança, com as festas, com as celebrações que demonstravam pureza, que demonstravam Deus perdoando seus pecados, que demonstravam Deus trabalhando em prol deles, né? É o que Deus fala aqui nesse texto por meio de Osés, dizendo assim: eu tirei vocês do Egito. Mas agora, esse povo, né? Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Mas agora esse povo, com a sua petulância, com a sua arrogância, com o seu desprezo para com o Senhor, vai voltar de novo para a escravidão. Um aspecto que nós também podemos destacar, né? Desde o nascimento de Jacó, fica patente essa natureza competitiva, né? E hoje nós temos visto também mensagens
se apropriando do Evangelho da Bíblia para instigar as pessoas à cobiça, para instigar as pessoas à ganância, da qual o profeta está dizendo que Efraim é ganancioso. Instigar nas pessoas isso de estar à frente, sempre à frente, em vez de humildemente se colocar a serviço do Senhor. Veja que Jacó, quando se encontra com Esaú, ele se coloca numa posição de humildade. Teu servo. Ele fala de uma forma humilde, simples. E Deus usa essa forma humilde de Jacó se dirigir a Esaú para a reconciliação, para perdoar, para aproximar aqueles irmãos. Né? Mas hoje nós, infelizmente, estamos vendo uma mensagem que se apropria da Bíblia para incentivar a ganância, né? Não para incentivar a humildade. Quantas mentiras Jacó contou? Quantas mentiras Jacó contou? Quantas dificuldades e situações desastrosas, né, vieram em consequência da sua mentira? E era uma comparação que o profeta estava fazendo com o povo de Israel. Nós hoje também precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Com a questão de não buscarmos viver a verdade, uma realidade do nosso relacionamento com Deus, mas apenas simularmos algumas condições que não condizem, né, com a verdade da nossa vida. Né? Um outro aspecto que nós podemos destacar aqui desse texto, a dor que Oséias, como profeta, como escolhido de Deus, né, precisava suportar, sabendo da verdade, da arrogância, da petulância daquele povo, trazendo essa mensagem de graça e misericórdia de Deus, mas ele tinha que suportar a cara de pau daquelas pessoas, né, de falarem de que ainda estavam servindo a Deus, de que ainda estavam honrando compromissos com Deus, quando na verdade eles estavam completamente distantes do Senhor e vivendo uma vida que foi representada pela prostituição. Então a culpa de não ouvir a palavra de Deus é o final desse texto. Texto duro, né? Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. Então, essa atitude que traz consequências de um coração cada vez mais endurecido e que se preparava para o exílio, era pela culpa do próprio povo. E Oséias, na sua ansiedade de ver o povo reconhecer sua condição e receber o perdão de Deus, via o povo continuamente seguindo na direção do juízo. No versículo 13, Oséias lembra: o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Provavelmente Deus queria mostrar para o povo a importância de prestar atenção no que o profeta Oséias estava dizendo, porque era por esse meio que Deus trazia a consciência do povo e a sua liberdade. Lá em Isaías 41, versículo 14 e 15, nós vemos o profeta dizendo assim, que o vermezinho de Jacó seria transformado em uma peça de ferro, de trilhar. Olha que linguagem tão diferente, né? O vermezinho de Jacó é uma coisa tão mole, é uma coisa que um vermezinho você espreme, amassa e joga, é tão delicado, não tem um corpo, uma armadura que o proteja. Mas Isaías, lá no capítulo 41, 14 e 15, diz que Deus iria transformar esse vermezinho em um trilho rígido, sólido, um metal forte, e usaria isso para a bênção das nações. É Deus que transforma. Então esse instável Jacó, essa natureza que nós carregamos instável, fraca, indolente ou gananciosa, né, pela misericórdia de Deus pode ser transformado em alguém obediente, íntegro, sábio. Essa é a obra da graça, da misericórdia de Deus. Então, Jacó é para nós um exemplo da nossa fraqueza, mas também é o exemplo de como Deus pode transformar a vida. É um homem que
fraquejou na oração, mas orava. Portanto, passa a ser para nós um exemplo de oração também. Por isso que por trás dessas palavras está ecoando a mensagem dos capítulos anteriores, né? Volte-se para o Senhor, pratique a lealdade, a justiça e confie. Não é isso que está no versículo 6? Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarde a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Então, esse versículo 6 é a graça de Deus, é a misericórdia. Apesar de tudo isso, desse comportamento abusivo, displicente, volte-se para o Senhor. Guarde a sua bondade, a sua justiça e espere em Deus para sempre. Aqui está a satisfação plena desse capítulo difícil, pesado, em que o profeta está apontando o dedo para a nação e mostrando a sua mentira e usando o exemplo de Jacó como um espelho para a sua conduta atual. Ainda tem essa palavra, esse apelo: converte-te, volte a Deus, guarde a sua benevolência e o seu juízo e espera sempre nele. Essa é a mensagem que o profeta está guardando. Nós nos lembramos que quando o Senhor encontra Jacó lá no val, Deus diz assim: qual é o teu nome? Lembra da pergunta que Isaac, já cego, faz quando ele havia prometido para Esaú a bênção? Então Jacó se aproxima disfarçado e Isaac pergunta: qual é o teu nome? E o que Jacó responde? Esaú. Mente. E aqui, nessa passagem do val de Jaboque, Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele se lembra daquilo que ele fez no passado, mas agora ele está diante daquele que conhece todas as coisas. O que ele vai dizer? Então ele pronuncia o seu nome, Jacó, que tem essa carga, que tem esse significado de enganador, de transgressor, mas ele fala sem nenhuma forma de esconder essa realidade: Jacó é o meu nome. E o Senhor Deus diz, né? Mas de agora em diante não será mais o teu nome Jacó, mas Israel. Então é nesse momento que o Senhor Deus transforma a vida daquele homem. A nossa história, todos nós conhecemos a nossa história, todos nós sabemos, né, de momentos que não são nobres, são vergonhosos, as atitudes erradas que a gente fez, as coisas que de repente trouxeram sofrimento a outras pessoas. Mas tudo isso, uma vez confessado diante do nosso Deus, nós recebemos perdão, nós recebemos a transformação na nossa vida. Deus disse: o seu nome é esse, você nasceu sob essa condição, mas esse não é o teu destino final. Você é conhecido dessa maneira, mas não é assim que você vai ficar. A palavra de Deus nos fala que Deus trabalha para um fim na nossa vida. Ele tem um propósito na nossa vida, esse telos, essa finalidade. E Ele vai conduzindo a sua graça, a sua misericórdia para nos moldar conforme esse propósito. Então Jacó vem com toda essa carga negativa, né? Atitudes, escolhas erradas e toda essa má fama. Mas Deus intervém e trabalha na vida. Encerrando a nossa meditação nesse capítulo, eu lembro de uma história do rei italiano Umberto I, que reinou de 1844 a 1900, e este rei tinha por hábito conceder o perdão a alguns prisioneiros, né, aqueles que estavam sob condenação. E chegou às suas mãos uma petição de um rapaz que estava condenado a 20 anos. E o seu ministro da Justiça, né, trouxe essa petição e escreveu o próprio parecer dele, para ver se o rei Humberto endossava. E o pedido de perdão veio acompanhado com a seguinte observação do seu ministro: graça impossível, vírgula, deixar na cadeia. Então, o pedido que foi feito daquele jovem condenado, né, a graça seria
o perdão, mas era da opinião do ministro que não se deveria dar. Então ele escreveu isso: graça impossível, vírgula, deixar na cadeia. Quando esse pedido chegou às mãos do rei Humberto I, o rei Humberto apagou a vírgula, que vinha depois da palavra impossível, e colocou atrás. Colocou depois da palavra graça. Então a frase ficou assim: graça, vírgula, impossível deixar na cadeia. E assinou. É isso que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Nossas atitudes, nossos débitos, nossa condição humana, levaria também a esse bilhete: graça é impossível. Deixa na cadeia, deixa cumprir a pena, tem que pagar pelo que fez, tem que dar um jeito de lidar com isso. Mas vem o Evangelho do Senhor, como nós aprendemos lá em Romanos, 8, 31 a 34, onde Paulo diz: quem nos acusará se é Deus? Deus que nos perdoa. Então o Evangelho vem e escreve: graça, vírgula, impossível deixar na cadeia, impossível deixar nessa condição. Então Deus não quis, não permitiu que Jacó ficasse naquela condição de um enganador, de uma pessoa que estava sendo sempre ali enfrentando consequências dessa competitividade, Mas a graça de Deus trabalhou nele para transformar em Israel, príncipe com Deus. É triste nós vemos a condição da nação nessa mensagem do profeta Oséias. No entanto, nós sabemos que deste meio também pessoas iam ser tocadas, porque os profetas sempre falavam do remanescente, sempre falavam daqueles em que a graça de Deus levou a mensagem até os seus corações e houve transformação. E nessa noite, meus irmãos, nós nos lembremos da história de Jacó, nós nos identifiquemos com o drama da vida de Jacó e, meditando na vida dele, nós venhamos a tirar lições para a nossa vida, principalmente esse aspecto de orar. A oração acompanhou aquele homem, um homem indigno, um homem falho, um homem cheio de fraquezas, mas um homem que falava com Deus, um homem que buscava Deus. E Deus, em sua graça e misericórdia, trabalhou em seu coração. Que o versículo 6 também nos acompanhe. Tu, pois, converte-te a Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Quando Jesus conta a história do filho pródigo, nos mostra que aquele filho só precisava fazer uma coisa: voltar para a casa do pai. Porque o mais ele desperdiçou completamente. Então essa mensagem de Oséias nos fala desta graça, dessa misericórdia de Deus, nos fala de um homem fraco, de um homem limitado na sua compreensão do que era a vida, mas de como o Senhor foi trabalhando, foi movendo. E esse quadro foi colocado diante da nação de Israel para que eles refletissem na sua atitude e ouvissem o apelo da graça do nosso Deus. Com isso em mente, nós vamos nos preparar para a celebração da ceia do Senhor. Então, quero convidá-los a abrir a palavra no Evangelho de Mateus,